vocês, com os colegas aqui da mesa. Então, estou vendo que todo mundo está com a disposição enorme aí, nesse nosso terceiro dia, desse evento fantástico. A gente vê tantas pessoas que a gente gosta muito, tantas discussões. Então, vamos para mais uma sessão plenária. Eu queria primeiro explicar como a gente vai funcionar. Cada um dos nossos palestrantes vai falar 30 minutos e depois a gente vai abrir para perguntas. O papel aqui como presidente da mesa, primeiro apresentar cada um deles, explicar quem está falando. Nós vamos começar pela professora Daniela Carine Ramos II, da Universidade Federal de Santa Catarina, que é doutora em Educação, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina e líder do grupo de pesquisa EduMídia. Também está aqui do meu lado o professor Tijard Promp. I hope I did it right, your name. Professor emérito da Universidade de Twente, na Holanda, onde foi professor de educação desde 1981, professor extraordinário na Faculdade de Educação da Universidade de Pretória, na África do Sul, e um dos fundadores das Conferências Europeias de Pesquisa Educacional e da Associação Europeia de Pesquisa Educacional. E, por fim, o professor John Bergman, da Flipped Learning Global Initiative. John Berg é professor de Química e um dos desenvolvedores do modelo de ensino Flipped Classroom, ou seja, sala de aula invertida para todos, juntamente com o seu colega e professor de Química, Aaron Sams. Devidamente apresentados, eu vou pedir para a professora Daniela começar a sua exposição, por favor. Boa noite. Eu vou fazer uma apresentação, eu trouxe algumas questões para a gente poder estar discutindo, principalmente sobre a educação à distância. Eu vou pedir licença para me levantar, porque eu tenho um pouco de dificuldade de ficar sentada para poder falar, eu acho que fica melhor. Ok. Onde é que... está aqui. Tá bom. E eu vou trazer um pouco da experiência que eu tenho tido na Universidade Federal de Santa Catarina. A minha história com a educação à distância, como de muitos aqui, passam muitos anos. Eu iniciei trabalhando no mercado corporativo com a educação à distância. Trabalhei por muitos anos e depois eu acabei, que eu ingressei na universidade, eu comecei a trabalhar com a pesquisa, mais especificamente. Coordenei um projeto grande, que faz parte de um programa do Ministério da Educação, e a partir disso eu comecei a ter alguns orientandos que vieram a fazer pesquisas em relação à educação à distância, e eu vou trazer algumas dessas questões que permeiam os trabalhos. Eu não vou aprofundar os resultados da pesquisa, mas vou trazer algumas problematizações para que a gente possa estar pensando um pouco sobre, especificamente em relação aos objetivos e aos resultados do que a gente busca na educação à distância. E é algo que eu trago... Onde é que... Não tá. Tá, então, desde que eu trabalhava na empresa, enfim, a gente trabalhava no mercado mais corporativo, uma das grandes questões que mobilizavam até em relação aos clientes, enfim, era como mensurar o que se propunha em termos de educação à distância, em termos de formação, nos resultados, seja na melhoria dos serviços que eram prestados ou naquilo que se propunha em termos de atendimento a clientes, enfim. E a gente tem bastante dificuldade nisso, Eu sou professora de didática na graduação e uma das questões que mais mobilizam a formação dos professores é justamente o processo de avaliação, em que no processo de avaliação o que a gente visa é verificar se os objetivos que a gente se propõe são atingidos. E da mesma forma, quando a gente propõe um processo de formação à distância ou presencial, a gente busca de alguma forma verificar se os objetivos são atingidos, e é algo que a pesquisa nos ajuda nesse sentido. E aí eu tenho trabalhado já há algum tempo com pesquisa mais quantitativa, e aí foi uma provocação que me foi feita de trazer um pouco essa perspectiva de trabalhar a pesquisa quantitativa juntamente com a pesquisa qualitativa, E ela tem mostrado alguns resultados em relação aos objetivos. Então a ideia é que eu vou trazer algumas dessas questões. E no próprio conceito a gente tem um conceito dentro da estatística que é da normalidade, E aí a forma como se distribuem esses dados, enfim. E é algo que
quando a gente pensa nos próprios processos de formação e a gente se propõe a trabalhar alguns objetivos ou metodologias, a gente acaba visualizando um aluno, né, ou um perfil, ou um público que se pauta numa média. Normalmente a gente direciona os objetivos e propõe uma metodologia e um processo mesmo de avaliação, pensando numa média, em algumas características que balizam aqueles alunos. E a gente tem tido cada vez mais algo que nos questione em relação a esse modelo e a trabalhar na conceito de um aluno como se fosse um aluno padrão, que é a noção da diversidade. Né? E que é algo que eu discuto muito com os alunos que estão em processo de formação, de professores, que uma das maiores dificuldades que a gente tem em sala de aula é lidar justamente com a diversidade. Né? Que eu tenho alunos que têm experiências diversificadas, que têm histórias e conhecimentos prévios que se diversificam, e esses conhecimentos eles são a base da apropriação do conhecimento. E quando eu olho para essa diversidade de uma perspectiva da educação à distância, ela se torna mais ampla ainda, né? Porque a gente ultrapassa as questões geográficas, até culturais, e propõe alguns processos formativos que se voltam para uma diversidade que é muito ampla. E essa é uma das grandes dificuldades, e por isso que hoje em dia os modelos mais tradicionais não têm dado conta de trabalhar com isso. E aí a gente acaba tendo que olhar para outras metodologias, né, como as metodologias ativas, né, ou outras propostas, porque elas de uma certa forma dão conta ou procuram dar conta de atender e lidar com essa diversidade, e aí é onde o modelo tradicional não funciona. E aí, pensando nessa ideia dos objetivos, aos resultados que a gente se propõe, vários questionamentos poderiam ser feitos. Né? Então, quais resultados revelam o alcance dos objetivos? Né? Como que a gente pode medir esses resultados? Como que a gente pode acompanhar o percurso entre os objetivos e os resultados? Né? Que eu acho que uma questão fundamental é isso, é esse percurso formativo. E como lidar com várias variáveis que vão influenciar nesse percurso. E aí a gente teria duas possibilidades de responder essas questões. Uma passa pela própria pesquisa que se desenvolve, né? Então a pesquisa na universidade a gente tem essa possibilidade de trabalhar, né, os 3 eixos, né, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. Então a gente consegue desenvolver, por exemplo, processos de formação à distância, como é uma das situações que eu vou depois falar brevemente, que era um projeto de extensão, que é a formação que aconteceu aqui no estado de Santa Catarina, e a gente, junto com esse projeto de extensão, tinha a pesquisa acompanhando esse processo, né, e dando indicativos dos resultados desses projetos, do objetivo, enfim. E a gente também tem uma outra perspectiva que passa pela prática pedagógica, que são os processos de avaliação, né, e que vão olhar para esses resultados no sentido de aprendizagem, de verificar os objetivos que são definidos no planejamento que é feito. E aí, quando a gente lida com a pesquisa, que é algo que eu vou trazer mais fortemente do que o processo de avaliação da prática pedagógica, a pesquisa ela envolve um processo de tomada de decisões. Como muitas coisas que a gente faz na vida, né? Na verdade, o planejamento por si só já envolve uma tomada de decisão, em que eu visualizo e observo um contexto e penso em algumas estratégias e práticas para atingir os objetivos que são propostos. E na pesquisa da mesma forma, porque a pesquisa, assim como um planejamento, a gente também se baliza a partir de objetivos que são definidos. Né? E tendo por base esses objetivos, eu vou definir as estratégias de como atingir esses objetivos. E a gente tem junto um processo de avaliação que vai acompanhando e verificando, né? Então, o ideal é que tenha essa avaliação que a gente fala no processo de formação, né, na prática pedagógica, que é a avaliação formativa, em que ela vai acompanhando e verificando até que a gente possa fazer alguns ajustes ao longo do caminho, né? Porque todo planejamento ele é uma intencionalidade e não necessariamente ele vai se materializar da forma como a gente planeja inicialmente. E a pesquisa também, né? Então a gente traça algumas estratégias e a gente vai monitorando isso, né? E aí a gente tem pesquisas de mais longo prazo e a partir do momento que eu tomo algumas decisões, sempre que eu tomo uma decisão eu faço escolhas e ao escolher eu perco outras, né? Então, se a gente escolhe casar, a gente não perde a possibilidade de ser solteiro. Se a gente escolhe, né, fazer uma determinada viagem para algum lugar, a gente deixa de conhecer outros, pelo menos naquele momento. Por isso que envolve um processo de reflexão e de observação. Quer dizer, quanto mais eu fundamentar, eu ter informações, eu tenho mais condições de tomar melhores decisões e eu posso encurtar alguns caminhos, né, e aí a gente visualiza isso muito na pesquisa. Eu acabei não traduzindo, esse aqui é um esquema bem grande que vai trabalhar um pouco as possibilidades que a gente tem da pesquisa
e olhando um pouquinho para a pesquisa qualitativa e quantitativa. Eu atuo num programa de pós-graduação em educação e, no Brasil especificamente, a gente tem trabalhado muito com a pesquisa qualitativa. E a gente tem vários trabalhos de educação à distância, a maior parte deles se voltam para olhar qualitativamente para esses processos. E a gente tem um grande desafio, porque a gente às vezes trabalha em uma escala muito grande, em que a gente tem dificuldade de dar conta qualitativamente de olhar para esses resultados. E aí eu tenho trabalhado um método misto, em que eu uso os dados, tanto a pesquisa quantitativa quanto a quali, para dizer sobre esses resultados e sobre os objetivos que são propostos. De modo geral, aqui a gente vai ter a pesquisa quantitativa, que vai dizer sobre o quê? Ela vai trazer alguns dados, a gente consegue estabelecer correlações, e a gente consegue ter muitos indicadores, que a gente não toma esses indicadores muitas vezes pela forma como a gente coleta essas informações. A gente toma não como verdades absolutas, mas elas nos dão alguns indicativos sobre como esses resultados, sobre como os objetivos estão sendo atingidos. A partir desse movimento mais quantitativo, em que eu envolvo o maior número de alunos nesse processo, ou a equipe, enfim, os professores, eu posso aprofundar algumas questões para tentar entender o porquê disso. Então, a qualitativa nos ajudaria a entender por que algumas coisas acontecem, por que eu tenho alguns indicadores melhores ou piores em relação àquele processo que está sendo desenvolvido. E aí, algo que eu tenho trabalhado é que uma pesquisa contribua com a outra. A gente trabalha na pesquisa com a ideia de triangulação, e trabalhar nessas duas abordagens nos dá uma visão melhor de entender esses processos e esse percurso que é desenvolvido. Daí aqui tem, se a gente fosse ver um caso, só um exemplo, e aí do método, o que responde cada método, um vai responder que um de 30 pega o sorvete, e o outro vai perguntar sobre o que ele sente, e ter acesso ao sorvete, e como que ele, e por que ele fez isso. Então a gente vai tentar entender o que acontece a partir do qualitativo, depois de uma constatação do quantitativo. E aí um dos casos que eu vou trazer, em que exemplifica um pouco esse processo de tentar olhar para esse percurso, essa aproximação, é desse curso de extensão que eu comentei antes, que é de formação continuada em conselhos escolares, que ele faz parte de uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, em que esse movimento já formou mais de 25 mil alunos no Brasil. E a gente se propôs na pesquisa a avaliar efetivamente com os egressos que mudanças esse processo de formação efetivamente causou lá onde essa pessoa atua. Porque como ele faz parte de um programa, o objetivo da formação é que se melhorasse as condições, a qualidade da educação a partir da gestão democrática, que se formassem profissionais e multiplicadores que pudessem, então, implementar e fortalecer o conselho escolar, que é uma instância importante da gestão democrática. E isso perpassou o Brasil inteiro, envolveu 14 instituições de ensino superior, que foram sendo incluídas, e foi ganhando uma escala maior de formação. E aí é onde entrou a Universidade Federal de Santa Catarina, e a gente formou principalmente no estado de Santa Catarina, mas a gente atendeu também alguns estados em que não tinham uma instituição de ensino voltada para isso. E aí eu tentei contextualizar um pouco aqui a trajetória de como que a pesquisa foi sendo pensada. Até essa pesquisa aqui foi o resultado dessa pesquisa foi outro trabalho que recebeu o prêmio de pesquisa acadêmica, porque a gente conseguiu trabalhar nesse universo, nessa população de 25 mil alunos que passaram por esse processo formativo. A gente teve um retorno e analisou os dados de 1.113 alunos. Então, o que seria muito difícil a gente trabalhasse uma abordagem apenas qualitativa, e a gente trouxe alguns indicadores. E aí a gente parte dos objetivos para pensar essas estratégias, essa metodologia. Então, esse curso ele tinha alguns objetivos muito claros. Aí ali no primeiro quadrado a gente tem essa ideia de fomentar a implantação dos conselhos escolares. Esse programa ele existiu por mais de 10 anos, ele teve, acho que ele já tem 12, 13 anos em que essa política vem sendo fomentada no país. Então, quando ela iniciou, a gente não tinha os conselhos escolares, então um dos objetivos era implantar. Então, escolas que não tivessem o conselho escolar, que essa pessoa que passasse por essa formação auxiliasse na implantação e orientasse as pessoas da escola a implantar o conselho escolar. Também o objetivo era fortalecer os conselhos que já existiam,
e possibilitar o acesso aos conhecimentos, que ele é um curso que ele perpassa várias questões da educação, porque o Conselho Escolar ele tem várias funções dentro da escola, que inclui questões pedagógicas, questões de financiamento da educação, de fiscalização, enfim, então ele tem uma função bem ampla, então o curso ele perpassa vários conteúdos, vários temas. E uma outra função, o objetivo do curso era também promover a socialização desses conhecimentos. O curso era voltado para os técnicos da Secretaria de Educação, tanto municipal quanto estadual, e que esses técnicos pudessem socializar esses conhecimentos nas escolas, nas suas redes de ensino, visando então que se fomentasse e implementasse isso. E aí, a partir desses objetivos, a gente tem as questões, né, que mobilizam e que a pesquisa vai tentar responder, que é ali, uma delas é contribuir então para a implantação do Conselho Escolar no município. Então a gente vai verificar se esse processo de formação acabou contribuindo ou não para essa implantação. E aí a gente teria outras questões ali, né? Se promoveu as ações de fortalecimento, se resultou na apropriação desses conhecimentos, se os alunos, né, os cursos se sentiram motivados a aplicar o plano de ação, porque o curso ele tem duas fases. Numa primeira fase, os cursistas eles faziam um levantamento do plano inicial, que era identificar que situação que o município ou o local no qual ele se inseria tinha em relação aos conselhos escolares, se tinha legislação, se tinha conselho implantado, né, o que tinha em relação ao conselho escolar. A partir desse mapeamento inicial que era feito na fase 1 do curso, na fase 2 os cursistas eles elaboravam um plano de ação a partir do que eles identificaram, né? E aí eles só trabalhavam no planejamento desse plano de ação. E aí a gente, a partir desses objetivos, então montou um instrumento que foi um questionário, né, que nos permitiu então, foi respondido por, né, várias regiões, né, em todo o Brasil a gente teve pessoas que responderam a esse questionário. A gente tem, por exemplo, a maior concentração de respostas foi da UFSCar, por exemplo, porque a UFSCar foi uma das pioneiras na oferta desse curso e formou muitos alunos, então era esperado, né, que a gente tivesse um percentual maior de alunos da UFSCar. E a partir daí a gente formulou algumas questões, e aí como a gente trabalha com pesquisa quantitativa também, quando a gente pensa os instrumentos, a gente já tem que ter clareza de como eu vou analisar esses dados, né? Porque não sei, né, quem trabalha com a pesquisa quantitativa, dependendo do tipo de variável que eu trabalho, eu aplico determinados testes, enfim. Então, quando a gente pensa o questionário, a gente já tem que pensar no que a gente vai fazer com ele depois, né? Mesmo que fosse qualitativo, a gente já tem que ter essa clareza. De qualquer modo, quando a gente tem dados que são numéricos, né, que são números que aceitariam vírgula, por exemplo, né, uma explicação mais simples, eu tenho várias possibilidades, vários testes estatísticos que eu posso trabalhar. Então, a gente tenta criar um instrumento que gere esses dados numéricos. Então, a gente trabalha com algo que é bem comum, que é a escala Likert. A gente é onde faz algumas afirmações. Então, a gente definiu algumas categorias de análise, que são que aparecem no gráfico ali embaixo. Então, algumas questões relacionadas especificamente à implantação, outras ao fortalecimento, outra à aquisição de conhecimento, a compartilhamento e a questão do plano de ação. A gente criou conjuntos de afirmações, os cursistas respondiam usando a escala e a gente somava essa escala e gerava um score. Então, a partir desse score eu consigo aqui a parte estatística descritiva, em que a gente viu, por exemplo, que no curso, na percepção dos egressos, né, e do que foram cursistas, o que mais contribuiu o curso foi na aquisição de conhecimentos, por exemplo. E aí a gente tem várias questões também que mapearam o perfil desses alunos. A gente identifica, por exemplo, que a implantação dos conselhos escolares é um dos que tem o menor índice. Por quê? Porque a maior parte dos municípios já tinham seus conselhos implantados, né? Então, o curso não contribuiu para isso porque a gente tem uma condição em que ele já estava dado. Então, eles vão atuar muito mais no fortalecimento, na socialização de conhecimentos ou na própria aquisição do seu conhecimento. E ali tem os exemplos das questões que foram formuladas e os alunos, né, os cursistas, respondiam a elas. Aí aqui, a pesquisa ela gera muitos dados, né? Então, a gente fez um questionário, a gente tem inúmeras possibilidades de cruzar as variáveis, de fazer relações, de estabelecer. E a gente vai analisando esses dados a partir de algumas questões que a gente vai formulando, né, relacionadas aos objetivos específicos, enfim. Uma das questões que eu trouxe aqui para compartilhar, só como exemplo dos resultados, é em relação ao tempo de estudo. Então, a gente, claro, né, tem uma hipótese muito clara de que quanto mais tempo o aluno dedica aos estudos, melhor vai ser a percepção em relação à sua aprendizagem. E até porque o tempo é uma questão, né,
uma questão chave na educação à distância, porque a gente tem o tempo como uma vantagem da educação à distância em relação à flexibilidade do tempo, né, se organizar, e ao mesmo tempo ele é o principal problema e desafio, né, que as pessoas têm dificuldade de se organizar no tempo. Então o tempo ele tem essa contradição, né, no que ele representa na EAD. E aí aqui nos resultados que a gente tem, é que quanto mais tempo o aluno dedica, melhor ele avalia a sua aprendizagem em relação ao fortalecimento, ao conhecimento e ao compartilhamento. A gente só não teve uma significância no primeiro item, que é a implantação, mas ele ficou bem próximo, né? Porque se fosse 0,05 já seria significativo. A gente teve 0,06, né? Mas nos outros fica bem forte essa influência de que quanto mais tempo ele dedica, melhor é a percepção sobre o rendimento e o que ele aprende, que é algo que faz sentido, né? De qualquer forma. Aí uma outra questão que a gente teve é se a experiência prévia em cursos de EAD interferiu na percepção dos alunos sobre os tipos de aprendizagem. E isso foi algo que a gente realmente tinha uma dúvida, né? Como a gente trabalha essa diversidade desse público que a gente atende, a gente trabalhava com vários cursistas e técnicos que não tinham nenhuma experiência prévia com a educação à distância, e isso remete ao que é algo novo, em que ele precisa se adaptar a essa nova modalidade, e isso poderia interferir no rendimento dele. E uma coisa interessante que a gente verificou é que não teve influência para as pessoas, quer dizer, estatisticamente isso não influenciou a percepção deles, né? Então isso não foi algo que impediu. E numa outra pesquisa que a gente fez no outro curso também apareceu que a experiência prévia ela não influenciou no desempenho do aluno no curso e no quanto que ele percebeu a sua aprendizagem. E aí a gente tem aqui uma outra questão que a gente avaliou e que foi muito significativa em relação aos resultados do curso. Que nós, dentro do plano de ação, a gente questionou, teve alunos que já tinham feito o curso há 1, 2 anos e que responderam e avaliaram isso, né, que a ideia era ver esse efeito, né, mais longo prazo. E a gente observou que 64% dos cursistas aplicaram o plano de ação na sua atuação profissional. Né, isso foi um dado muito significativo, porque o curso incentivava que eles aplicassem esse plano, mas não foi obrigatório. Então a gente conseguiu perceber mais qualitativamente, né? A gente também tinha questões abertas nesse questionário que foram analisadas com o auxílio de um software, e a gente observou que o curso ele teve uma função muito importante de sensibilização dos cursistas, né? E quem atua ou tem uma proximidade com a gestão democrática sabe que a gestão democrática ela passa muito pelo desenvolvimento de algumas atitudes, né? E que envolve algo que vai muito além do conhecimento do que é a gestão democrática, mas de ter uma postura, né, de alguém que saiba dialogar, que saiba ouvir. Então não é fácil trabalhar na perspectiva da gestão democrática, e a gente observou que o curso foi além do conhecimento e sensibilizou esses cursistas para isso, tanto que eles acabaram indo, né, por iniciativa própria, implantando isso que eles chegaram a desenvolver no curso. E aí a gente também avaliou, que aí vem a questão qualitativa de por quê, porque a gente teve um percentual ali, né, que não aplicou o plano de ação, e aí a gente perguntou por que eles não aplicaram. E daí foram várias questões, algumas operacionais, porque mesmo que a gente tinha um público-alvo definido, que eram de técnica, a gente acabava tendo outras pessoas, porque a gente também enfrenta às vezes questões de mudava o prefeito, aí a pessoa que estava como técnico responsável já não era mais, enfim, a gente tem então, a maioria das pessoas não aplicou porque não atuava na área, né? Então não teria como aplicar esse plano de ação. Então a gente já vê que é uma questão contextual, não necessariamente do processo de formação. Né? Porque outros ainda estavam em andamento, então não concluiu ainda a aplicação desse plano de ação, porque não teve oportunidade, aplicou parcialmente. Então tem várias respostas que foram dadas e que nos fez compreender o porquê que não foi aplicado esse plano de ação. Isso nos diz sobre o processo formativo, né? Porque mostrou que várias questões de não aplicação não foi em função do processo de formação, mas em sim a condições objetivas que eles tiveram para aplicar esse plano de ação. Então eu trouxe essa experiência bem breve, depois na discussão, se vocês tiverem alguma outra curiosidade, né, eu posso estar esclarecendo. E aí, bem brevemente, um outro caso em que a gente usou a pesquisa também quantitativa para olhar para esses resultados, foi esse curso de especialização em educação cultural, que também faz parte de uma política, né, do Ministério de Educação, enfim, que a UFSC, né, fez um projeto, desenvolveu esse conteúdo e fez um piloto desse curso. E a gente trabalhou especificamente, porque é uma área que eu tenho pesquisado bastante, é a questão dos jogos digitais. A gente trabalhou com os alunos, com os egressos desse núcleo de jogos digitais e aprendizagem. E a gente aplicou esse instrumento muito similar ao dos conselhos escolares,
depois de um ano, quer dizer, eles tinham concluído o curso de especialização depois de um ano. Nós fomos lá, então, né, com o objetivo de verificar se o processo de formação favoreceu a implementação e integração dos jogos digitais especificamente. Porque o curso ele tinha uma característica diferente, que os cursos se inscreviam de forma coletiva, vinculado à escola. Ele olhou muito para a questão das práticas que aconteciam no seu entorno e propunha muitas atividades de aplicação dos conhecimentos, desenvolvimento de projetos, enfim. E aí a gente fez, quer dizer, vamos ver se os alunos, né, os cursistas que passaram por esse núcleo específico de jogos, mudaram a sua prática pedagógica e começaram a utilizar mais os jogos, né, em sala de aula. E o objetivo maior do curso era mediar justamente fomentar essa integração mais crítica e criativa das tecnologias, né, aos currículos escolares, e a gente olha para essa pesquisa especificamente olhando os jogos digitais. E aí a gente também procedeu, então, ao desenvolvimento de um instrumento por questionário. E a gente fez algumas questões, um conjunto de questões em que a gente olhou tanto a contribuição do núcleo, né, de modo geral, e a gente também avaliaram a sua prática antes do processo de formação e depois do processo de formação, para que a gente pudesse tentar mensurar as mudanças que aconteceram. E a gente também olhou um pouquinho para a questão da motivação desses alunos em relação ao conhecimento sobre os jogos, enfim. E aqui tem os exemplos, né, das questões das afirmações que foram colocadas para que eles pudessem, então, fazer essa avaliação a partir também da escala Likert, e geramos também aqueles dados numéricos. A gente também tem várias, né, a pesquisa é bem ampla, traz várias questões. A gente olhou muito para a questão do perfil desses alunos também. A gente avaliou, por exemplo, se ele ser um jogador, se ele ter experiência com jogos, influenciava na prática e o que isso interferia, se eles em algum momento, né, ao longo da sua formação tinham utilizado jogos, né, quer dizer, em seu processo de formação, e isso influenciou a prática. E aí aqui tem alguns resultados que a gente encontrou, por exemplo, que o nível de escolaridade teve uma influência sobre a percepção. Então, os alunos que tinham alto senso tiveram uma mudança mais expressiva nas suas práticas pedagógicas de inclusão dos jogos digitais. O tempo de experiência também. Os professores menos experientes utilizavam mais os jogos digitais, né? Talvez por uma questão, né, de idade, enfim, ou porque estavam mais próximos desse universo. E a atuação profissional não teve uma interferência, né? Então, às vezes, professores de várias áreas do conhecimento, ou que atuavam, às vezes, mais especificamente nos laboratórios de informática, não influenciou em relação às mudanças que a gente teve na prática. Aí aqui tem a questão da experiência prévia com jogos. Então, se eram jogadores, se já conheciam, ela teve uma diferença significativa na prática antes de realizar o núcleo. Então, quem jogava antes utilizava mais os jogos na sua prática, né? Porque já tinha essa experiência prévia em relação a isso. E na motivação também. Então faz sentido, né? Se ele jogava, ele se sentia mais motivado a estar estudando, fazia mais sentido, e já utilizava na sua prática porque era algo que eles conheciam. E aí a gente comparando esse score antes e depois, né? Então a gente vê que teve um aumento significativo. Eles passaram efetivamente a utilizar mais os jogos em suas práticas, as suas práticas pedagógicas em sala de aula. E aí a gente também fez uma parte qualitativa depois da pesquisa, que foi ver, então, né, entender um pouco como que essas práticas aconteciam, e aí isso aconteceu com um número menor. Aqui a gente teve 58 respondentes, né, porque era um contexto, uma população mais específica vinculada ao núcleo, diferente do que a gente teve no outro curso de extensão. E aí a gente tem algumas coisas, né, algumas falas daí da pesquisa mais qualitativa que complementam isso, né, que eles vão percebendo que ter estudado possibilitou que eles repensassem as suas práticas, né, que acrescentou muito a frequência com que eles utilizavam. Então eles vão relatando qualitativamente que práticas e que mudanças foram essas. Porque no ponto a gente constata, mudou, né, aumentou. Aí a gente vai olhar qualitativamente, mas o que mudou efetivamente na prática e quais foram as contribuições para o processo de aprendizagem. E daí, para fechar, eu compartilho, a partir das reflexões que são feitas e desses resultados, a gente chegou em algumas questões que perpassam de alguma forma essas propostas que foram feitas nesses cursos, e que a pesquisa nos ajuda a entender por que a gente teve bons resultados, porque a gente avalia que os resultados foram bons, né, os resultados que a gente teve. E a gente tem uma questão específica que contribuiu muito nesses processos formativos, que é considerar quem é o público-alvo. Nesses projetos, a gente tinha um público-alvo muito definido, né? Por exemplo, dos conselhos escolares eram técnicos que atuavam na Secretaria de Educação, né? Que tinham uma função específica e atuavam com os conselhos escolares. Que aí a gente tem uma noção de qual é a realidade desse aluno e quais são as possibilidades que a gente tem no curso de olhar para essa realidade.
e especificamente no curso dos núcleos, eram professores que atuavam na educação básica. E aí a gente tem uma questão bem fundamental, né, que tem a ver com a aprendizagem significativa, que é olhar para esses conhecimentos prévios e essas experiências. No curso do núcleo, a gente está trabalhando com professores que estão inseridos em sala de aula. Então, a gente tem que trazer essa experiência e valorizar essa experiência que esse cursista traz, para que ele possa realmente atribuir sentido àquilo que é trabalhado, né? E aí a gente vai ter resultados mais efetivos. E um outro ponto relacionado a isso é olhar para esse contexto de atuação. Então, nos dois cursos, se olhava muito para esse contexto no qual eles atuavam, se convidava a partir das atividades que ele pudesse observar essa realidade, que ele refletisse sobre ela. Então, em muitas atividades, principalmente no núcleo de jogos, era convidado com que ele até tivesse um estranhamento em relação àquilo, né? Então, quando a gente no curso também dos conselhos pede para que ele olhe, né, e veja como é que estão os conselhos escolares no seu município, tem legislação, a gente provoca ele a olhar para esse local em que ele já está, né, tão inserido e que ele até estranhe, né, que ele cause um estranhamento, para que ao longo desse processo de apropriação desse conhecimento, ele olhe para esse contexto de uma outra forma, né, e efetivamente possa fazer sentido, atribuir sentido a esses conhecimentos que são adquiridos para olhar para esse contexto de atuação. E um último aspecto que se destacou nessas pesquisas é a ideia de pertencimento, né? Então, a gente vê que os resultados mais efetivos é quando o aluno se sente, né, como um ser humano, ele precisa pertencer, se sentir aceito, né, e reconhecido dentro de algo. E aqui a gente tem a dimensão humana na educação à distância, né? Então, são cursos que tinham tutorias muito atuantes, ou a papel do professor, no que a gente tinha um professor, em que esses alunos eles eram acompanhados no seu processo, eles eram reconhecidos em sua trajetória, né? E isso contribui muito, porque nessa mediação que acontece à distância, o aluno era convidado a compartilhar das suas experiências, dos seus conhecimentos, ele era orientado no seu processo de aprendizagem e ele se sentia parte desse processo formativo. E isso tornava muito mais significativa essa aprendizagem, essa experiência de formação. E aí, só para fechar, como eu falei muito de número, né, eu acho que essa frase aqui bem interessante, que é: nem tudo que conta pode ser contado e nem tudo que pode ser contado conta, né? Então, quando a gente faz a pesquisa, a gente tem essa reflexão e toda essa importância do planejamento, do que efetivamente a gente está avaliando, olhando para esses resultados e o que esses resultados podem revelar, que aqui a gente parte de dados que são quantitativos, mas para atribuir uma qualidade e entender esse processo na perspectiva de propor melhorias, né, nesses processos e nos futuros cursos. Então, seria isso que eu teria para compartilhar. Obrigada. Obrigado, professora Damiana. Agora eu vou pedir para o professor John Bergman, por exemplo. Here's a stunning fact to ponder. In virtually every country in the world, from the US to China, Spain to Dubai, and Borneo to Brazil, classrooms everywhere have two things in common. Number one, they look a lot like they did 100 years ago. And number two, they look a lot like each other. Here's what a classroom looked like 100 years ago. Here's what a classroom looks like today. But even more fascinating, if you Google the word classroom, followed by any random list of countries, this is what you'll see. This is what a classroom looks like in the US, Taiwan, Japan, Uganda, Afghanistan, Tibet, Egypt, the Middle East, China, India, and the Himalayan mountains. Really? Vietnam, Peru, corporate training, higher education, in rich countries, in developing countries, in the military, in prison, and yes, right here in Brazil.
Why is it that countries that differ so much in language, race, religion, politics, history, size, and geography have classrooms that look the same? And what's up with the fact that they look like classrooms of 100 years ago, when virtually every area of human existence has so profoundly changed? You know what we're doing? We're lining students up like widgets in a factory and attempting to pour knowledge into their heads. That's what we're doing. That's astounding. These images show us that the world of education is broken. It's absolutely broken. I recently had a chance to visit one of the largest universities in Australia just a few weeks ago. And I was visiting a very active classroom. It was amazing what I saw. And then the professor had a twinkle in his eye. And he said, "Let me take you to the lecture hall." And so we walked over to the lecture hall. And we saw these huge classrooms. We walked into one. And this is what we found. 7 students in a lecture hall of 250 students. And what was the professor doing? Lecturing. Now, they were recording the lecture session. So I wouldn't go to class if I was a student. And it was even worse. Let me tell you this. And this class was supposed to have 200. We then went to another class. And this class had more students in it. There were 30 students. And then we walked up, because they're streaming this online. And we walked up to the front room right before it started, and there was a graduate student there. And I think Peter, my host, knew what the answer was, but I didn't know. He walked up and he said, "So what are you here for?" He says, "Well, I'm in charge of the stream. So if a student on the stream has a question, they can type and ask a question." I said, "Oh, awesome. And then he asked the question, "So how many times have you gotten a question?" Now, keep in mind, this is 9 weeks into the semester. And the graduate student said, "It hasn't happened yet." We went back to the office and he found out there were supposed to be 392 students in that class. We, my friends, have a broken system in education around the world. And you in Brazil have some significant challenges, as you well know. As we were doing research for this, we discovered some things I'm sure you're well aware. In the PISA tests, Brazil is 63rd of 70. It's 100 points less than the average. And these two numbers should probably shock you, probably. As you know these numbers, I'm sure you've seen this. The World Bank has estimated that at the rate of growth, Brazilian students will be up to speed in reading in the next 260 years. And 75 years in math. Just statistics that are sad. And you are probably certainly well